Eu acabei de voltar de uma visita a um cliente que atua no ramo de segurança, né? E me chamou a atenção que eu perguntava, o tempo todo eu perguntei, né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta no teu negócio? Procurando ver, eu tô querendo entender mais sobre esse setor de prestação de serviços, de segurança, de facilities. E o tempo todo ele me falava em concorrência injusta. Então eu falei, bom, vamos ver o que se trata, o que é esse negócio de concorrência injusta. E concorrência injusta é quando você concorre no mercado, mas não está em igualdade de condições. A gente consegue, no varejo, tem muito cara que reclama que o concorrente ele não paga impostos, né? Ou o concorrente é o camelô que não está registrado, ou o concorrente importa ilegalmente de outros países. E aí, claro, a concorrência é injusta e é difícil você se desenvolver num mercado como esse. E todos nós temos esse tipo de problema. Eu também, como empresário, também enfrento essas mesmas questões. Então, uma fórmula que eu venho utilizando, que eu vou compartilhar com você agora, é identificar os clientes que eu chamo de clientes ideais e trabalhar com o mercado para ensinar esses clientes como a coisa funciona. Então, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, a concorrência desleal ou concorrência injusta, ela acontece essencialmente por causa de duas coisas. A primeira é quando, na verdade, acontece porque você vende lebre e o concorrente está vendendo gato. O gato é mais barato do que a lebre, então ele ganha em preço, tá bem? Eu, quando fui comprar a minha mochila, eu comprei uma mochila, vou mostrar aqui, ó. Comprei uma mochila de couro, lindona. Essa mochila eu comprei na Itália. Piquado, né? E eu paguei os olhos da cara nessa mochila. E eu lembro, isso tem uns 4, 5 anos, e eu lembro que eu passei na loja, fui umas 3 vezes na loja para ver essa mochila, e na terceira vez a minha mulher, não sei a sua mulher, mas a minha mulher chegou para mim e falou: você merece, você trabalha que nem um condenado, se deu gosto. E aí eu comprei a mochila. Mas aí, na loja, eu perguntei para a mulher: vem cá, por que é tão caro? Porque é muito caro. Por que é tão mais cara do que uma mochila convencional, de couro, mas convencional? E aí ela me explicou. Explicou que existem couros diferentes, existem a matéria-prima vem, mas o couro é da vaca, mas tem vacas que são tratadas de uma certa forma, tem vacas que são tratadas de outra, né? Tem que nem o cashmere, né? É a lã de ovelha, mas é a lã de uma ovelha muito específica, de um espaço muito específico, que nasce lá nos Alpes, então por causa disso a lã é mais calorosa, enfim, e por aí vai. Então tem couros de diferentes origens. E o principal é que a maneira como esse couro é tratado. Tem couros que são tratados de uma maneira que vão durar a vida inteira e tem outros que ressecam com 1 ano. E aí você passa a entender essa diferença. E agora que eu entendo a diferença, já não compro mais gato por lebre. Então, essa é a questão. É quando você entende a diferença e sabe valorizar o que é uma coisa e o que é outra. Vou te dar um exemplo aqui da minha realidade. Tem sistemas que são ERP, né? A gente está falando de ERP aqui. Então, o ERP, tem ERPs que, por definição, o ERP é um conjunto de programas que está interligado. A gente chama isso de ERP. Então, aqui você tem a folha, você tem a contabilidade, você tem o estoque, você tem o faturamento, e por aí vai. E aí o que acontece é o seguinte, eles, porque eles são integrados, eles falam entre si, tá bem? O que acontece é que muitos concorrentes, cada um desses módulos tem uma base de dados diferente. Então, a folha, por exemplo, ela guarda os dados no arquivo de folha. A contabilidade guarda os dados no arquivo da contabilidade. O estoque guarda os dados no arquivo do estoque. E o que esse ERP faz é integrar os diversos arquivos. Então, ele vai e busca os dados da folha e lança na contabilidade. Ele pega os dados do estoque e lança na contabilidade. E isso é válido. Só que, nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de modelo, pode haver inconsistências.
Então, pode acontecer que, sei lá, caiu um raio, né? Houve um pico de tensão naquele momento, e essa informação que veio da folha, ela veio para cá inconsistente, faltando uma informação, ou com um dado corrompido, etc. e tal, e isso vai dar problema depois quando for mandar para o E-Social, por exemplo, né? Porque vai dar inconsistências. Ou acontece de você ter o número de débitos diferente do número de créditos na contabilidade, que é uma inconsistência. Então, esse é um modelo de tecnologia que é muito mais barato, porque você desenvolve cada módulo de forma meio que independente, depois simplesmente você integra. Mas existem várias empresas que oferecem ERP nesse modelo. Na Nasajon não é assim. Na Nasajon nós temos a gente chama de banco de dados universal. É um banco de dados único, que ele fica aqui dentro. Então, todos os dados ficam no mesmo banco de dados. Toda a informação é uma linha única. Né? É a mesma, no mesmo repositório de informação. Então, não existem inconsistências. Não dá para ter lançado um valor na contabilidade e sair um valor diferente na folha, porque caiu um raio. Pode quebrar o banco de dados, e aí tem cópias, tem sistemas de contingência. Mas não há mais inconsistências entre os diversos módulos. Por isso que o ERP Nasajon é melhor, porque ele tem um banco de dados único. Tá? Outra vantagem do banco de dados universal é a velocidade. Como está tudo num canto só, ele é muito mais rápido. O processamento de grandes volumes de dados é muito mais rápido. Agora, vai explicar isso para um cliente. O cliente, ele compara o meu ERP com o do concorrente. E se ele não entende essa diferença, essa não é uma coisa que ele vai valorizar. A mesma coisa aconteceu com esse meu cliente, com essa visita que eu fiz, que ele é do ramo de segurança. E ele estava conversando o seguinte, cara, o meu maior problema hoje é que eu entro nas licitações e comigo é tudo by the book, comigo é tudo certinho. Eu tenho os meus agentes de segurança são credenciados, tem um negócio chamado ATA, que é uma coisa que vale por 2 anos, que habilita aquele agente a prestar serviço de segurança contra outros que não prestam. Então, quando eu entro nas licitações, eu entro com orçamento considerando a equipe de agentes de segurança, quando precisa de agentes de segurança, e porteiros, a gente chama de porteiros, as pessoas que fazem um controle de acesso e tal, que não precisam ser habilitados da mesma maneira, então é uma mão de obra mais barata. Então, ele considera o número de pessoas que precisa com cada qualificação de forma certa. Quando os concorrentes entram na licitação, eles, das duas, uma. Ou eles oferecem, e aí é que eu trabalho no início, ou eles oferecem gatos, tá? Aqui você tem, ó, o problema é gato por lebre, né? Esse é o problema. E você tem 2 maneiras de oferecer gato por lebre. A primeira é você vender gato como gato, mas para fazer serviço de lebre. Esse é um problema. Né? Eu quero dizer o seguinte, olha, eu vou te fornecer profissionais não habilitados, profissionais que não têm a ata, mas eles funcionam bem, é o que você precisa para prestar o serviço de segurança. Você não precisa de um cara armado, você não precisa de um cara habilitado. E aí o cliente, como não entende a diferença, não sabe qual é a qualificação de um e do outro, ele entende. É o caso do meu concorrente, quando diz, não, eu tenho um sistema, vou te vender, o meu sistema é independente, os bancos de dados são individualizados, mas ele é perfeito para o teu negócio. E o cliente não entende a diferença e acaba, então, optando pelo preço, porque é mais barato. Isso é um problema. O outro que provavelmente você tem. Eu lembro, quando começou essa coisa da transmissão de internet predial, tem equipamentos próprios para transmissão de internet predial. E aí, um conhecido meu começou a ganhar as concorrências nos prédios, porque ele pegava um desses roteadorzinhos que a gente compra para casa, que vale R$50, e oferecia aquilo como internet predial. Ele botava um roteador em cada andar e atendia. É óbvio que aquele roteador não dá velocidade suficiente, não tem capacidade para muitas pessoas simultaneamente, mas ele ganhava no preço. Depois vinham os problemas. O cliente, não entendendo a diferença entre um roteador privado, um roteador residencial e um roteador de grandes volumes, então comprava pelo mais barato. Então, esse é um problema.
é quando o mercado oferece gato como gato, mas para fazer serviço de lebre. A solução aqui, eu vou falar já, é você ensinar o mercado, é você mostrar a diferença para o mercado. Já vou dizer como fazer isso. O segundo problema, que é um problema diferente, é quando o concorrente vende gato como lebre. Aqui é crime mesmo. O cara diz, olha, estou te vendendo um sistema de banco de dados único, mas quando você vai ver, o banco de dados ele é descentralizado. Eu estou te vendendo um serviço de segurança com agentes credenciados, ou que exige legalmente agentes credenciados, mas na hora de mandar o agente para lá, é um agente que não tem a habilitação legal necessária. Então, esse é o problema. É o caso de uma companhia aérea, por exemplo, de táxi aéreo, que ela precisa obrigatoriamente ter 2 pilotos credenciados, habilitados com determinado número de horas. Então, ela pode te dizer, não, olha só, vou te dar um piloto credenciado e um piloto amador. Então, você está comprando o gato como gato, mas você precisaria de lebre. Mas é uma decisão sua, na verdade, é um desconhecimento seu. Outro caso diferente é a companhia que diz, não, vou te vender uma passagem, vai ter 2 pilotos habilitados. Só que na hora ele manda um que não é habilitado, manda um júnior em vez de um sênior. Então, como é que eu resolvo essa questão? Vou começar pela de baixo. Tá bem? A minha primeira recomendação, que é a mais fácil de executar, é você procurar o que eu chamo de cliente ideal. Então, foco no cliente ideal. O que é cliente ideal, Cláudio? Qualquer cliente não é cliente? Caiu na rede é peixe, né? Só que você tem uns clientes que são melhores do que outros. Então, evidentemente, se você entra numa licitação ou entra numa concorrência e o cliente decide comprar o teu produto ou o teu serviço, ele é muito bem-vindo, de acordo? Mas existem clientes que demandam menor esforço para serem capturados, para serem captados. Esses clientes são os clientes que entendem um pouco mais do teu setor e não vão comprar gato por lebre. Primeiro, porque entendem a diferença. Essa é a primeira coisa. O cliente ideal, ele entende a diferença. Ele entende a diferença entre gato e lebre. Então, quando eu vou nas empresas e lá tem, por exemplo, um técnico de TI, tem um profissional de TI, tem um engenheiro de informação, que ele sabe o que é um banco de dados único, o que significa ter um suporte técnico com NPS de 77. NPS é uma medida oficial de satisfação, chama-se Net Promoter Score. Nós temos o maior NPS da nossa categoria, disparado. A média do setor é 35, o meu principal concorrente tem 23, para você ter ideia. Então, quando eu falo em NPS 77 e o cara entende, ele diz, opa, aqui eu vou ter com quem falar se tiver problemas. Eu não garanto que não vai ter problemas, mas garanto que eu vou resolver e que você vai ficar satisfeito. E aí esse cara vai, então vai no Reclame Aqui, por exemplo. Nós ajudamos uma reclamação e o cara ficou 100% satisfeito com o resultado, voltaria a fazer negócio. Meus concorrentes têm 100 reclamações, 150 reclamações. E aí você compara e vê a diferença. Não é só produto, é atendimento, é serviço. Então, primeiro caso é procurar clientes que entendam a diferença. Então, qualquer cliente é um bom cliente, mas os clientes que entendem a diferença são mais fáceis de captar, porque eles vão valorizar o que você tem de diferente do teu concorrente. Segunda coisa, o cliente ideal, né, é aquele que está interessado no diferencial. Então, toda empresa tem um diferencial. Pode ser que o teu diferencial seja vender gatos. Então, se você é o cara que está do outro lado da cerca, que está vendendo os gatinhos para fazer o serviço de lebre, vai ter cliente interessado em comprar gatinho. Tem mercado para tudo. Tem o cara que está procurando mochila de pano que finge ser couro, ou de couro ecológico. Tem cliente procurando cápsulas recicladas em vez de cápsulas reais. Tem de tudo. E aí, e tem o cliente que procura o couro tratado, que procura agentes credenciados, que procura sistemas com bancos de dados únicos. Esses clientes que procuram o teu diferencial, aquilo que você tem para oferecer,
são muito melhores do que os clientes que não conhecem a diferença ou que para eles tanto faz. Porque o cliente do tanto faz, ele vai procurar preço. E o cliente que está interessado no teu diferencial, ele está disposto a pagar um pouquinho a mais pelo teu diferencial. É o caso, por exemplo, dos voos internacionais. Quando você vai fazer um voo nacionais, né? Quando você vai fazer um voo, uma passagem aérea, se você reparar, as passagens aéreas ponto a ponto, essas passagens aéreas, os voos diretos, tendem a ser mais caros do que os voos que têm escalas. Mas o cara que é viajante, ele entende a diferença. Ele sabe, por exemplo, que num voo sem escalas, um voo direto, a possibilidade de perda de mala é muito menor. Existe, mas é muito menor, porque é ponto a ponto. Então pode haver roubo, mas não vai haver extravio. É diferente quando você faz um voo com 3 escalas. Faz Rio, Brasília, Brasília, Fortaleza, Fortaleza, Lisboa, Lisboa, Madrid. Cara, a probabilidade de você perder essa mala no caminho é muito grande. Então, além do tempo de espera, que traz uma inconveniência na passagem, há também riscos que o cara que não viaja desconhece. Diz, é tudo a mesma coisa. Legal, vou conhecer mais uma cidade. Vai nada, vai ficar 2 horas no aeroporto. Então, o cara que não conhece, que nunca viajou, ele não sabe essa diferença. A pessoa que viajou, que já teve essa experiência, ela conhece mais. Então, se eu fosse uma agência de turismo vendendo passagens de alta classe, eu focaria nos clientes que já são viajados, que entendem essa diferença e valorizam essa diferença. Então, essa é uma coisa. Aí a pergunta é, tá bom, e como você faz essa procura? Deixa eu ver o que tem aqui. Se for solicitado material mais barato, informar da diferença entre os melhores e os fornecedores. Beleza. Meu ramo de negócio é a venda de peças de motocicleta. Procura atender de acordo com o perfil do consumidor. Advocacia corporativa acontece muito. É isso aí. Pô, direito, então, é o que mais tem. Né? É o advogado generalista que faz de tudo um pouco, o advogado especialista que tem experiência, que já tem contatos. Recentemente eu fiz um trâmite internacional num outro país para uma pessoa conhecida e que eu falei, eu vou te ajudar. E aí comecei, lá pelas tantas encontrei uma dificuldade que parecia intransponível. Tinha acabado o prazo, cara, perdi o prazo. E falei, bom, aqui acabou. Eu falei, bom, perdido por perdido, vou ligar para um advogado. Aí liguei para um advogado especializado, que procurei na internet, e procurei para esse advogado especializado. Ele falou, não está vencido não, porque de acordo com a lei tal, não sei o quê, manda para mim. E eu mandei para ele, custou 600 euros, o cara resolveu. Não só resolveu, como o trâmite ia sair comigo, ia sair em 1 ano, no caso dele saiu em 2 meses. Então, assim, existem. Por quê? Porque esse cara está especializado, ele já sabe qual é o cartório certo, ele já sabe qual é o movimento certo. Então, um advogado especializado em alguma coisa é diferente de um advogado generalista. Os dois têm um AB, os dois são capacitados, habilitados legalmente para atuar, mas o especialista tem coisas que o outro não tem. Se o cliente desconhece a diferença, ele vai pagar pelo preço. Então, eu preciso procurar clientes que entendam essa diferença e estejam interessados nela. Como é que eu faço isso? Tem 2 maneiras de fazer isso. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas a maneira que eu uso eu faço duas questões. Primeiro, o foco é nas campanhas de marketing. Então, é marketing de nicho. Então, a primeira coisa é focar no marketing de nicho. É você gastar os teus recursos, as tuas fichas, com as empresas que são os clientes ideais. Você pode, como eu te falei, se você está conversando numa festa e o cara não é um cliente ideal, mas quer comprar, pô, bem-vindo. Né? Mas se eu vou gastar dinheiro para botar propaganda, por exemplo, onde é que está meu cliente ideal? Por exemplo, no meu caso, eu sei que o cliente ideal, o perfil do meu cliente é o cara que viaja muito de maneira corporativa. Então, nós fizemos uma experiência e botamos um painel no aeroporto, no lugar onde havia os voos que nos interessavam, né? Rio São Paulo e tal. Então, eu tô gastando dinheiro, mas em vez de botar no jornal da Globo, que pega todo mundo, de faxineira a CEO, eu procurei um lugar onde tem essencialmente pessoas do nível ou no setor que eu quero procurar. Então, estou vendendo programas para o setor de facilities, eu vou participar de uma feira de facilities. Eu vou ser sócio da Associação Brasileira de Facilities. Eu vou
divulgar meu trabalho na revista da Abrafac, e por aí vai. Por quê? Porque é lá que está o meu cliente ideal. Então, eu vou gastar dinheiro com o cliente de nicho. É como colocar... buscar esse cliente. Pode aparecer outro, o cara pode ouvir, né? A gente chama de fisgar o peixe pela guelra. Mas a isca certa é para aquele cliente. Quando você vai pescar... Eu hoje não pesco mais porque eu tenho pena dos bichinhos, né? Quando eu vejo o cara se debatendo ali, já fico mal. Então, há muito tempo que eu não pesco. Como peixe, mas não pesco. Mas quando eu era criança, eu pescava com meu pai. E tinha as iscas adequadas para cada tipo de peixe. Então, quando a gente ia procurar peixão, tinha que botar sardinha de isca. Quando a gente ia buscar peixinho, aí botava lombriga, botava umas lesminhas ali de peixinho. Aí eu pescava, eu de criança eu pescava, parecia umas sardinhas, chama peixe-rei. Era uma sardinha que a gente botava com lombrigazinha. E às vezes aparecia um negócio diferente. Uma vez eu lembro que eu fui para o Pantanal e a gente foi pescar dourado. Dourado e pintado, são os peixes que tem no Pantanal. Esses, então, dá muita pena. Eu não vou levar meu filho para passear no Pantanal, mas vai ser para ver jacaré, porque não quero pescar mais. Mas o fato é o seguinte, a gente botava a isca, que era um iscão, era uma sardinha, para pescar o dourado, que é um peixe desse tamanho. Eu pesquei um de 20 quilos, um treco assim. Tamanho de pescador, né? Mas eu botava a isca para o dourado. Cara, para quem já foi pescar no Pantanal, você joga a isca para o dourado ou para o pintado e vem piranha. Piranha é um peixinho desse tamanho, não serve para muita coisa. A gente fez sushi depois, sashimi de piranha. Mas eles vinham e comiam metade da isca, que a piranha tem uns dentes assim. Ela comia metade da isca e acabava com a minha isca. Aí tinha que tirar, trocar a isca, bota de novo. Então, eu pesquei um par de pintados e uma dezena de piranhas. Então, é a mesma coisa aqui. Você monta o esquema para atrair o cliente do nicho que te interessa, do cliente ideal. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma campanha para captar clientes do setor de facilities, serviços de limpeza e conservação, serviços de segurança, serviços de distribuição. Então, esse é um setor que me interessa, eu estou me armando para atender esse setor. Eu já tenho um software completo de ERP que atende perfeitamente a esse setor. Eu estou fazendo parcerias com empresas, por exemplo, de internet das coisas, que botam sensores para facilitar, então é redução de custo, é melhoria de performance. Por quê? Porque eu estou procurando clientes que entendem a diferença, não vão me comparar com um softwarezinho recém-entrado e estão interessadas nesse diferencial. Muito bem. Mas se aparecer piranha, né, se aparecer outra empresa que não é desse setor, mas que está interessada nessa solução, seja bem-vinda. Mas o marketing é um marketing de nicho. Então, primeira instrução aqui é você focar as tuas ações de marketing no cliente mais interessante para a tua empresa. E a segunda ação é, se você for fortalecer a marca, então você vai fazer marketing de educação. O que é marketing de educação? Se você não sabe, eu tenho um programa na Rádio JB e na Sul Fluminense. Então, todo dia, de segunda a sexta, eu apareço lá com pequenas pílulas sobre gestão empresarial. Em que eu falo de gestão de tempo, gestão de estoque, gestão financeira, gestão de ambiente de trabalho. Eu falo coisas voltadas para os empresários, para os gestores das empresas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dedicar parte dessas pílulas para mostrar para os clientes a diferença entre um software de ERP convencional e um software de ERP com a tecnologia de banco de dados único. Vou mostrar a diferença entre um serviço de atendimento com NPS 77 e um serviço de atendimento com NPS 30. Eu vou mostrar essas diferenças, vou educar o mercado, vou ensinar para o mercado a diferença. Então, se eu tivesse uma empresa de segurança, eu faria um programa de rádio, né, ou criaria um blog, ou montaria, enfim, uma base de clientes. Existe toda uma estratégia de você montar um funil para você fazer conteúdos. A gente chama de marketing de conteúdo. E nesse conteúdo, eu vou passar informações que favoreçam ao cliente saber valorizar a diferença. Ele ainda pode querer comprar gatos, mas pelo menos ele vai saber que o que ele precisa mesmo é lebre. E principalmente, se alguém tentar vender gato como se fosse lebre, ele vai saber a diferença. Então, essa é a estratégia aqui para você fazer isso. Como é que você chega nesse ponto? Você faz o que eu faço, que você faz um funil. Então, você pode
né? Vamos aqui para o como, né? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um site ou uma página de aterrissagem, que é um blog, onde você vai colocar notícias. Essas notícias, elas podem ser reproduzidas, por exemplo, isso aqui é um blog, podem ser reproduzidas no Facebook, no Instagram, você pode fazer em vídeo e vai para o YouTube. Então, tem vários canais hoje, redes sociais, onde você disponibiliza esse conteúdo. E aí, o objetivo aqui é você selecionar clientes ideais. Então, em cada um desses conteúdos, você oferece alguma coisa que é válida para o cliente ideal. Por exemplo, agora eu vou fazer uma oferta para você. Eu estou montando uma missão de negócios em Portugal. Estou organizando 2 grupos. Um é o Corporate School versão 2. Estou esperando só sair o vídeo dos melhores momentos da primeira para lançar. Nós já temos 3 empresas confirmadas. Vamos visitar a Cirela, vamos visitar a Demilos e vamos visitar a L'Oréal, o Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação da L'Oréal. E provavelmente vamos visitar também a fábrica de startups. Então, eu estou montando uma visita empresarial aqui no Rio de Janeiro, como eu fiz da primeira vez. Isso deve acontecer agora no início de abril. Então, se você tiver interesse em participar da Corporate School versão 2, manda um e-mail para mim, claudio@nasajon.com.br, ou pelo site, entra no claudionasajon.com.br e me avisa, estou querendo participar da Corporate School, eu te mando mais detalhes. E a outra que eu estou montando é uma missão de negócios a Portugal. Eu descobri que tem muitas empresas em Portugal querendo entrar no Brasil. Claro, Portugal é um país de 10 milhões de pessoas, Brasil é um país de 200 milhões. Então, tem muita coisa em Portugal feita em português que eles querem vender aqui. E eles querem parcerar com empresas locais. Então, se você tem uma empresa que está no setor dessa outra, podem ser parceiros e você pode passar a vender uma coisa que hoje você não tem para empresas que queiram se estabelecer no mercado brasileiro. Isso vale, evidentemente, para a América Latina e tudo mais, mas com Portugal nós temos a diferença da língua, que é uma barreira com os hispanofalantes, por exemplo, né, do resto da América Latina. Então, essa é uma possibilidade, você buscar empresas que querem fazer negócios com empresas brasileiras. E tem o contrário também. Tem as empresas em Portugal que querem servir de hub, querem servir de ponto focal para a expansão de empresas brasileiras na Europa. Então, se você tem um produto, um serviço, pode ser um serviço de advocacia, pode ser um produto mesmo tangível, e você quer vender na Europa, uma das boas formas, maneiras fáceis de fazer, é você procurar uma empresa em Portugal, que tem a comunicação fácil, que tem o trajeto fácil, tem uma similaridade de cultura, e a partir dali você, então, se expande pela Europa e pelo Oriente. Então, estou começando a organizar essa missão de negócios. É algo que deve custar algo em torno de 1.000 euros, só para você se situar em termos de preço. Então, a missão vai custar 1.000 euros mais passagem e estadia. Então, hoje você vai gastar aí, entre passagem e estadia, você vai gastar outros 1.000 euros, talvez 1.500 euros. Então, estão falando aí algo na faixa de 2.000 euros, 10 mil reais, para fazer uma missão de negócio de uma semana. Nós vamos visitar 6 empresas, vamos visitar uma feira de negócios e vamos ter algumas reuniões estratégicas com alguns bancos de fomento em Portugal, seria o BNDES Portugal, vamos falar com advogados especializados, vamos falar com centrais de fomento a negócios. O Portugal tem um projeto chamado Portugal 2020, que ele pretende justamente ajudar a estabelecer empresas em território português. Então, nós vamos ter um dia dedicado a essa parte de estratégia, digamos assim, além de visitar empresas. Então, nós vamos visitar empresas, vamos visitar um congresso de negócios e vamos ter esse dia de estratégia para falar com advogados especializados, com empresas de fomento e com organizações de fomento e negócio e com a estatal de fomento de Portugal. Eu vou estar nas 2 missões, tanto na Corporate School quanto na Missão Portugal. Então, se você tiver interesse em participar, manda um e-mail para mim, vou botar aqui claudio@nasajon.com.br e aí eu te passo os detalhes, tá bem? Então, para fechar aqui, problemas das empresas, gato por lebre, quando o cliente acha que está comprando lebre, mas na verdade comprou gato, porque ele não sabe perceber a diferença. A solução é você ensinar essa diferença para ele, através de postagens em blog, Facebook. Então, você cria uma rede social para a tua empresa e começa a criar conteúdo educativo.
mostrando as diferenças, para esse cara saber identificar gato de gato, lebre de lebre, e principalmente para ele saber quando que tem que usar gato e quando que tem que usar lebre. Então, um condomínio que vai contratar um serviço de segurança, ele não precisa ter 100%, ou uma empresa, não precisa ter 100% dos seus agentes credenciados e armados, né? Mas também não pode ter 100% dos agentes sendo porteiros não credenciados. Provavelmente vai ter que haver um mix entre um contingente de porteiros ou staff de apoio a controle de acesso e um contingente preparado para atender a necessidades de segurança quando necessário. E isso tem que fazer parte do cliente. Então, se você sabe a diferença entre um e outro, você já cota de acordo. Então, a tua missão como empresário é ensinar essa diferença para o público e, principalmente, procurar públicos que já entendam essa diferença e valorizem aquilo que você tem para receber. Então, se o cara valoriza preço, e você pode oferecer um preço mais barato porque você é mais novinho, porque você trabalha com estagiários, ou porque você, enfim, tem algo diferente, então procura quem valoriza isso. Se você não pode oferecer preço, mas pode oferecer garantias, segurança, confiabilidade, rapidez, porque você tem uma tecnologia proprietária, ou porque você está mais tempo no mercado, ou porque você usa mão de obra mais qualificada, então procura pessoas que valorizem esse diferencial. Não dá para abraçar o mundo todo com duas mãos, mas dá para você identificar qual é o pedaço do mundo que você pode pegar para si. E aí é isso que você faz. Para fazer isso, a gente monta esquema de marketing em que você cria um processo de conteúdo, aqui você cria blog, Facebook, Instagram, etc. e tal, vai mandando conteúdo especializado. Daí você cria imãs, que são, por exemplo, ofertas de um workshop, ou de uma missão de negócios, ou de sei lá, um livro, quer dizer, são coisas que não necessariamente são gratuitas, elas até pelo contrário, deveriam ser pagas para você filtrar desses caras aqui quais são os que realmente interessam. Não precisa cobrar muito, mas cobra pouquinho para você identificar. Por exemplo, quando eu falo $1.000 ou 1.000 euros, né, eu estou cobrando o suficiente para cobrir os custos da viagem, não dá para ganhar muito dinheiro com isso, até porque não é uma coisa escalável, mas eu estou identificando aí quem são as pessoas, as empresas interessadas nesse tipo de negócio. E depois, então, você pode oferecer o teu produto ou serviço. A empresa eu vou poder oferecer mais tarde o meu ERP. Por quê? Porque ele é a solução mais adequada para ele. Eu vou vender lebre para quem precisa de lebre. Eu vou vender gato para quem precisa de gato. Então, você tem que identificar quem precisa de lebre e quem precisa de gato para você poder fazer a oferta adequada. No meu caso, eu vendo serviços de gestão empresarial, eu tenho que entender primeiro quem é o empresário, quem são as empresas que precisam, que valorizam, que vão ter isso. Então, essa é a estratégia de hoje. Resumindo aqui, se você tem esse problema de concorrência injusta, a maneira de resolver é você procurar o cliente ideal e educar o mercado primeiro, para que ele saiba a diferença entre gato e lebre, e segundo, para você identificar quem são os que precisam de lebre, quem são os que precisam de gato. E a maneira de fazer isso é você criando uma estratégia de marketing de conteúdo. Eu tenho um parceiro que se especializa nisso daqui, então é uma pessoa que está vinculada a nós e que pode fazer isso. Então, se você não tem essa estrutura na tua empresa e quiser, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem para mim e eu te ponho em contato. Isso aqui é uma coisa que você vai gastar aí, sei lá, grosso modo, uns 3 mil por mês, para você ter uma pessoa especializada em buscar conteúdo. Ela vai fazer entrevistas contigo, com o teu pessoal, etc. e tal, vai montar essa estrutura aqui de blog, página de Facebook, página de Instagram, vai fazer essas postagens e vai criar os ímãs, vai criar as maneiras de você selecionar esse público para trazer para a tua empresa. Então, com 3 mil reais por mês, mais ou menos, você monta isso daqui. E depois, se você quiser, se isso aqui se torna eficaz, se você percebe que cada, sei lá, 100 leitores do teu blog, você consegue vender um produto ou serviço, e se esse dinheiro, esse compensar o que você gasta aqui, então aí você pode aplicar dinheiro em marketing, chama-se marketing digital, que aí você bota dinheiro para expandir. Aí, em vez de 100 visualizações, você pode ter 100 milhões de visualizações. Né? Então, isso aí o funil funciona meio que proporcionalmente. O que você tem que ver é se o que você gasta aqui vai render aqui. Se render, o céu é o limite. Você vai reinvestindo e vai crescendo até virar um unicórnio. Mas o importante é você ter alguém
para ter essa estrutura pronta. Então, eu tenho como oferecer essa estrutura para você. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim e eu te passo os detalhes. Então, se você tiver equipe própria, faça, mas o importante é você criar marketing de conteúdo, é você criar conteúdo nessas divulgações para educar o teu mercado. Primeiro, para ele saber a diferença do diferencial que você oferece. Segundo, para você poder identificar dentro desse mercadão que tem, qual é o nicho, qual é o pedaço desse mercado que valoriza aquilo que você tem para entregar. Beleza? É isso que eu tinha para falar na conversa empresarial de hoje. Isso aqui é um novo formato. Eu estou gravando com a tela aqui atrás, estou dando meio que uma aula, e eu queria ouvir teus comentários aí. O que você acha, se você tem participado das anteriores, o que você acha desse novo formato de eu participar dessas conversas. Para quem não sabe, isso aqui é ao vivo gratuitamente, mas se você perder as lives e tiver interesse em ver, os membros da sala VIP de negócios têm acesso aos replays. Inclusive, o replay já é editado, já com os atalhos. Que eu falo, no minuto tal vou falar de gato, no minuto tal vou falar de lebre. Então, você pode ir direto nas partes que te interessam. Então, a sala VIP de negócios é a minha área de membros, vale R$50 por mês hoje, né? E aí você tem acesso a todas as minhas lives, a todo o meu conteúdo e a cursos que são exclusivos e a encontros exclusivos aqui do meu canal. Então, se você, nessa aqui você está assistindo, senão você não estaria aqui, mas se você quer assistir as anteriores, por exemplo, que você perdeu, vale a pena você entra, assina a sala VIP de negócio e tem acesso a todo o meu conteúdo de maneira muito organizada, muito estruturada lá na área de membros do meu site. Né, ok? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela participação. Entra lá, me manda um e-mail se você quiser participar da missão de negócio para Portugal, ou se você quer participar da Corporate School no Rio de Janeiro, ou se você quer participar, se você quer ajuda aqui para montar o teu funil de marketing digital, ou se você quiser participar do Empresa Vendável, aí você pode ir direto, empresavendável.com.br. Valeu? Nos vemos na próxima quarta-feira, ao 12h15. Até lá!